Salmo 73, tá? E 2 Crônicas 5. O tema do nosso sermão dessa manhã é quando o adorador quase desiste. Diga para alguém, quando um adorador quase desiste. A gente continua trilhando, né, naquela rota desse ano. Esse ano foi uma proclamação, o pastor Lucas lá, né, declarou, é o ano do novo tempo. Saímos do hotel, viemos aqui para essa estrutura, está tudo muito difícil, mas quem diria que ia ser fácil com Deus, né? Para Deus tudo é difícil, sabe por quê? Porque a gente anda pelo caminho certo. Já tentaram montar ONG comigo, com CNPJ com essa igreja aqui para facilitar, a gente não quis. Já quiseram nos dar terreno de uma forma escusa aqui no Recreio, a gente também não quis. E a gente está aqui. Tudo com Deus é difícil quando a gente quer caminhar certo. Nada com Deus é fácil, gente. Jesus nos avisou, no mundo tereis. E aí, na quinta-feira, é a quinta do bom ânimo. Às vezes está lá na quinta-feira, perturbação na cabeça, um montão de coisa, está no trabalho, liga lá, não deu para assistir, está gravado, assista depois. Mas quem puder, por favor, venha. Temos trazido pastores de fora, alguns de longe, né? Terra tão distante como Campo Grande, né? Quem sabe aí, né, Aline? É distante, né? E a gente tem abençoado esses pastores, e a sua presença aqui é fundamental para trazer a esses pastores uma ideia de que nós amamos a palavra e prestigiamos aqueles que anunciam. Então, te convido. Então, estamos na trilha, né, gente, de dizer para a igreja, queridos, é um novo tempo na tua vida. Quando te recebe, diga glória a Deus. Andar com Deus é novidade de vida, né? E também, ao mesmo tempo, exortar, tenha bom ânimo. E aí, o que eu tenho feito? Da minha parte, o Espírito Santo, como um dos pastores dessa igreja, né? Pegar na palavra e humanizar a Bíblia. Gilson, há um tempo, quando eu era bem novinho, 28 anos atrás, quando eu tinha saído do seminário, eu lia, pastor Tiago, a Bíblia para os outros. Eu lia a Bíblia para aplicar na vida dos outros. Eu olhava assim, lia a Bíblia, Marcelo, e falava, para você, é para você. De um tempo para cá, eu estou lendo a Bíblia, eu me aplicando para mim, é para mim. Então, não que é uma forma egoísta, mas de não mais aplicar olhando a vida dos outros, mas olhando para a minha vida. E se for bom para mim, que seja para você também. Amém, queridos? E por isso fui ao Salmo 73, um salmo que eu lembrei durante uma jornada, né? Quantos sentiram a minha falta da pastora, do pastor Lucas e da Vitória semana passada? Diga, senti. Eita glória. Gente, estávamos em uma missão, né? Uma missão que todo ano a gente encara, já é o 3º ano, dessa vez em família, né? Que é fazer uma prova lá em Paraty, né? Devi, que está por aí? Enquanto eu falo, você projeta aí para o teu pastor, teu sogro, teu paizão. Isso. Lá no início, filha. Tem no início. Isso aí. Chama-se swim run. O que é isso? Swim em inglês é nadar, run é correr. Então, a gente nada 2,2 km e corre 7 km numa trilha, ou anda, ou rasteja também, né, em uma trilha. E isso acontece lá em Paraty, você sai de um lugar chamado Saco de Bongonguá, é o único fiord natural na América Latina, e vai até Paraty-Mirim. Só que aconteceu algo inusitado. Foi a primeira vez, Fábio, da pastora, e ela foi à frente, né? Você não pode fazer essa prova sozinho, preferência em dupla. Tem pessoal que leva bússola, astrolábio, tudo, né? E não dá para levar celular, porque você tem que, hora nadar, hora correr. E eu e ela nos perdemos. Posso ouvir um misericórdia? A trilha toda é marcada por fitinhas. E passou um tempo eu andando, rapaz, eu falei, não estou vendo as fitinhas. Falei assim, amor, eu acho que a gente se perdeu. Eu nunca vi alguém tão brabo, gente. Você disse que dava para fazer essa prova tranquilo. Eu falei, tá dando, não está dando? Não, está dando, mas está brabo. E aí eu olhei lá para cima, assim, depois de um tempo andando e vi uma fitinha rosa, eu falei, achei o caminho. Como eu vou convencer ela de subir daqui agora, Fábio, até lá, que era assim, uns 500 metros ou mais, de subida braba. E aí a gente foi aos poucos. Eu subi um platô, andava
andava um pouquinho, subia um platô, andava assim. Foi no meio disso tudo que vocês estão vendo aí, pode deixar passar, filha, que eu lembrei do Salmo 73. Né? Porque a minha esposa ela é muito complacente, é difícil ver a minha esposa reclamando. Mas nesse dia, eu preferi ficar quieto. Né? Quando você vê uma mulher braba, quem é casado aí, levanta a mão. Quando sua mulher estiver braba, fique quieto. É a melhor coisa que você pode fazer. Tá bom? Não, se correr é pior. Né? Então fica e fica quieto. Tá bom? E aí, isso aí, olha eu aí, o magrinho pulando dentro d'água. Você sai do barco na água, nada até a primeira ilha, depois você corre nessa ilha, do outro lado da ilha tem o quê? Água. Aí você olha outra ilha e nada até aquela ilha e atravessa. Aí você olha para a última ilha, que é a pior. Né? Eu só vi a pastora rindo, olha lá, 4 horas e 49 minutos. O que era para fazer em 9 foi 11 quilômetros. Diga misericórdia. A vida da gente às vezes é assim. A gente programa uma trajetória, a gente programa tudo, e de repente a gente se perde no caminho. E quando a gente se perde no caminho, só tem uma coisa para fazer, dona Sueli: parar e perguntar a quem sabe mais do que a gente. Se você chegou hoje aqui e falar, eu estou achado, eu não estou perdido, esse sermão não é para mim. Existem a maioria dos sermões que eu recebi bons na minha vida, não é presunção dizendo que esse é bom, mas a maioria das palavras boas que eu recebi da parte de Deus, eu sempre estava bem naquele momento, mas houve um momento que eu lembrei dele. A palavra de Deus é munição, né? Eles nem sempre está em guerra, mas precisa ter munição para o dia dela. E a palavra de Deus também é assim, não é à toa que o Senhor nos ensinou para trazer à memória aquilo que nos dá. Então eu quero te incentivar a pegar uma caneta, um papel, ou no seu tablet, no seu celular. Não anota o que eu falo, não. Anota tudo que o Espírito Santo falar com você no meio dessa palavra. Porque eu lembrei do Salmo 73, pastor. E por que quando um adorador quase desiste? Porque, Fábio, a minha esposa estava cantando o tempo todo. Daqui um pouco, a sessão se encerrou. Fábio Santiago Leite. Tem 2 Fábios ali atrás, né? Fábio Santiago Leite. E ela começou a querer desistir. Foi naquele momento que eu olhei para ela e comecei a dizer assim, você é melhor do que você imagina. Você vai conseguir. Você é forte, mas tem um Deus mais forte ainda. Talvez você não esteja se vendo, mas eu estou te vendo. Você vai chegar lá. Eu quero que você receba essa palavra hoje pela manhã. Talvez você esteja cansado. Talvez você é um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, mas tudo está dizendo que não. Parece que a coisa não sai do lugar. Parece que tudo conspira e você que faz tudo certo, a coisa não vai e quem faz errado está indo. Eu quero humanizar a Bíblia para você, porque nesse tempo é tempo de perfeição. Altares perfeitos que viraram palcos, pregadores perfeitos que viraram PNLs, coaches. Parece que ninguém tem problema e só a gente tem problema. Mas Jesus mostrou que ele teve um dos grandes problemas ao suar sangue, ao procurar os seus amigos que ele levou em confiança e estavam dormindo. Aquele que ele mais confiou se enforca por não saber o que fazer. E até hoje, o campo que ele se enforcou e as moedas foram jogadas lá, continua sendo inabitável até hoje. Você vai em Jerusalém, em Israel, esse campo se chama de Geena, procura depois no YouTube. Geena. Roberto Carlos fez um show lá em frente, não foi ninguém, porque o campo continua amaldiçoado. Aconteceram 2 coisas horríveis. Né? Jonathan ali se ficou pendurado pelos cabelos e foi assassinado por trair o seu pai Davi. Não é? E Judas, a gente sabe o final da história. Então considera-se aquela geografia, aquele lugar, um lugar de desistência, de morte, de dor. E eu quero repreender na tua vida todo Geena, todo campo, todo lugar em que algum lugar aconteceu e que, porventura, tenha proclamado morte, tristeza, destruição, paralisia sobre tua vida, porque você é um verdadeiro adorador. Qual é o tema do sermão mesmo? Quando um adorador quase. Olha para quem está ao lado aí. Põe a mão no peito dessa pessoa, na mulher dos outros, não, por favor, hein? Ou na cabeça, se você tiver muita intimidade, diga quase, não é nunca.
quase não é nunca. Quase não é nunca. Quase não é não. Jesus quase desistiu, se possível, quase não é nunca. E eu quero te humanizar e mostrar que você não é um derrotado, você não é um perdedor, você não é alguém ruim, você é normal, como os grandes heróis da Bíblia. Quem já ouviu falar de um adorador, de um levita, de um homem chamado, eu tremo quando eu falo nesse homem, por ser apaixonado por ele, pelos salmos que ele escreveu e por tudo que ele representou na casa de Davi e na casa de Salomão. Esse homem chama-se Asaf. Quantos já ouviram falar de Asaf? Não? Aí, que de Esmin. Yas, um dos nomes dos trigêmeos. Ó. Asaf já tem. Pode ter um Gedutum, não é? Tem outro também. Tem outros aqui que eu vou te dar. Ah, Asaf é o que sair primeiro. Você tem uma ideia, gente? Olha o que esse homem pensou no Salmo 73. Olha o que ele escreve. Vamos ler? Juntos. Eu não vou usar a minha Bíblia aqui para a gente ler juntos na mesma versão, tá bom? Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Vai. Diga, quase não é nunca. Quase se desviaram. Vai. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não se acham em trabalhos com outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos deles estão inclinados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. E dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Se eu dissesse, também falei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Vamos ler juntos essa parte, a mais linda desse texto? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dele. Sacode 10 aí e fala, não deixe de vir ao santuário. Diga assim, online é mais confortável. Mas aqui, diga para quem está do céu, mas aqui tem mais calor humano. Amém? Abraça aí quem está do teu lado com carinho e respeito aí, por favor. Versículo 18, vocês. Como caem na desolação. Quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Meu Deus. Assim, o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Meu Pai. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita.
a quem tenho eu no céu, senão a ti. Lembra desse louvor? A quem tenho eu no céu, além de ti. E na terra, não há que eu deseje, além de ti. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruídos todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Você pode declarar isso bem alto, levantando sua mão e dizendo ao Senhor: para mim, bom é aproximar-se de ti, Senhor. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Palavra do Senhor, escrita e inspirada através do Espírito Santo ao adorador, ao levita Asaf. Quem olha Asaf liderando o povo no meio dos levitas, no meio dos sacerdotes, para inaugurar o templo de Salomão. Davi, ao morrer, chama o seu filho e fala: eu não posso construir um novo templo ao Senhor. O Senhor me disse que eu sou um homem de muito sangue nas mãos. Está vendo essa riqueza toda na sua frente? É para construir o templo. A missão de Salomão, uma delas foi reconstruir o templo. E quando o templo fica pronto, a arca precisa ser levada, os adornos, os castiçais, e uma procissão do palácio até o templo, com homens santos e mulheres, vai sendo seguida, até que lá dentro do templo fica a cargo de Asaf. Ele seria aquele que traria louvores. E aí depois você lê todo 2 Crônicas 5. Mas eu preciso que, Gisele, bota para mim só 3 versículos, do 12 ao 14, que hoje tem Santa Ceia, eu preciso ser rápido. Mas leia todo 2 Crônicas 5. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, aí os trigêmeos aí, Yasmin, Asaf, Emã e Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúde e com harpas, estavam de pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas, chofar, né? E quando eles uniformemente, diga para quem está ao seu lado, uniformemente. O Senhor Jesus disse que um corpo dividido não prospera. Uma igreja dividida não prospera. Uma família dividida não prospera. Um casamento dividido não prospera. Quando eles tocaram uniformemente a mesma música, no mesmo tom, quando eles tocaram juntos e cantaram para fazerem ouvir uma só voz, unidade, bendizendo e louvando ao Senhor, quando dentro da tua casa, quando no teu casamento, quando na tua vida, quando dentro dessa igreja, todos nós cantarmos o mesmo hino ao Senhor, na mesma direção, olha o que aconteceu. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então, lê lá, gente. Então, o que aconteceu? A casa se encheu de uma nuvem. Alguém já leu isso? E aconteceu isso mais perto de nós, ali em Atos dos Apóstolos. A casa do Senhor, vai filho, lê. E não podiam os sacerdotes ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Se você vai para o capítulo 6, não vai dar tempo da gente fazer, né, essa comparação, né?
Mas se você vai para o capítulo 6, no capítulo 1, Salomão começa a dizer o que aconteceu e quem era aquela fumaça. Depois você leia, estude em casa essa semana, tá? Faça uma devocional quando estiver no teu momento a sós com Deus. O Fernandinho escreveu um hino, né? Derrama tua quina sobre nós, derrama tua sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. O próprio Deus. Ana Marisa, imagina isso. Pastor Tiago pegou a guitarra aqui, pastor, ou qualquer um dos músicos aqui, pastor Rodrigo, pastor Lucas. E quando começou a ministrar, o Ministério Louvor tocou no mesmo tom, a mesma música, com o mesmo sentimento ao Senhor, e de repente, todo mundo que estava aqui começa a olhar, está pegando fogo? Não, ele está repreendido no nome de Jesus. O que é isso aqui? A casa encheu de fumaça. Joãozinho, o próprio Deus desceu para receber a adoração. E aí, para quem não viu na Bíblia, se é Bíblia, ficar de pé, cair ou levantar, Deus faz o que Ele quer. Não foi com membro de igreja, não. Foi com sacerdote. Não ficou um de pé. Eu não questiono mais nada de Deus. Eu não questiono mais nada de Deus. Não ficou um. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Esse mesmo homem, Marcelo, jamais nós poderíamos imaginar que ele diz no Salmo 73 que ele quase perdeu a fé. Olha para quem está ao seu lado e diga: você é só um ser humano. E sem o Espírito Santo, não é nada. Sem o Espírito Santo, a gente não passa de um trapo de imundície. Um homem sem o Espírito Santo, ele é mau. O adorador que ministrava na presença do próprio Deus também passou por uma crise profunda. Ficou confuso, ficou invejoso, quase desviou. Emocionalmente já estava longe. Tudo começou porque ele passou a olhar para tudo, menos para Deus. Isso pode acontecer com cada um de nós. Você lembra o dia que você levantou a sua mão, aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador? Quantos lembram aqui? Levanta a mão, por favor. Feche os olhos agora. Lembra desse dia? Se o pastor pedisse para você limpar o banheiro, você limparia? Se ele pedisse para arrumar a cadeira, você arrumaria? Se ele pedisse para pregar, tu estava pregando até para os cachorros da tua casa, para todo mundo se converter, você era um chato, uma chata. Ninguém queria ficar perto de você. Sabe por quê? Sabe quando você prova algo muito bom e quer dar para a pessoa, e uma pessoa não quer? E você fica prova. Acontece muito isso comigo, com a pastora, que nós temos gostos totalmente diferentes. Eu falo, toma. Né? É queijo, é queijo. Piada interna da família. Ninguém riu por isso. Quem já experimentou essa situação de querer dar algo para alguém e a pessoa não quer provar? Aí, com o tempo, a gente vai dizendo, isso não tem nada a ver. Com o tempo vem a fuligem. Com o tempo, a gente para de olhar para aquilo que é todo e tudo de bom e começa a reparar no terno do pastor, na corda do louvor, da guitarra, do irmão que chegou atrasado, da igreja que tem parede preta. Também não gosto. E a gente começa a olhar. Mas eu sou velho, e velho não tem muita opinião nessa sociedade. Começa a reclamar. Essa igreja, tudo que faz, eu vou ter que doar o frango e ainda vou ter que comprar o almoço. A coisa começa a ficar difícil quando a gente tira o foco de Deus. Hoje o João fez uma afirmação muito linda na classe. Ele disse que ele é feliz porque ele faz a mulher dele feliz e ela o faz feliz. Palmas para o João, gente. Pode beijar, João. Beija a noiva. Eita glória. Chega.
E aí o pastor sempre um estraga prazer, né? Eu disse para ele que a minha esposa pode me trair, pode me deixar. Ela pode querer ir embora, amém ou não? Ela pode dizer coisas que eu não gosto, ela pode escolher um time de futebol que eu não torço. E aí são motivos para eu não estar feliz, amém? Pior, né? Eu posso ficar viúvo. Ou ela. Então, se a gente pautar a nossa felicidade em pessoas e coisas, a gente vai ter sempre um argumento para estar infeliz. Mas se a nossa felicidade for o Senhor, na lei dele eu medito de dia e de noite. Eu serei como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo eu vou dar o fruto. A chamada de hoje é te mostrar que, igual a mim, nós somos seres humanos. Belisca seu braço. Doeu, mas não doeu tanto. Quer ver quando doer agora? Belisca quem está ao seu lado. Agora vai doer. Ah, beliscou a sogra, Caio. Não, devagar, filho. Caio fez assim, obrigado. Vai as forras também, Márcia. Doeu aí, gente? Sim ou não? Doeu aqui também. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, você é igualzinho a mim. A gente está falando de um homem que ministrou a presença do Senhor e ele mesmo desceu para receber. A gente está falando de alguém que quase, diga quase desiste. Mas aconteceu uma virada, tipo Fluminense, essa semana. Quem é tricolor aí? Eita, essa semana eu fui tricolor. Que o meu Botafogo saiu, fui tricolor, não é verdade? Importante é o nosso Brasil aí, o nosso Rio de Janeiro. Ô, gente, pelo amor de Deus, deixa de ser antibíblico. A Bíblia diz para chorar com os que choram, se alegrem, pois. Vamos. Não, o vascaíno nem foi. Mas a gente ama e torce assim mesmo. Tá bom, Fábio? Eu te amo. Mas qual foi a virada da história, gente? Da vida de Asaf, e levanta a tua mão e diga, a minha também. Foi quando ele voltou ao templo. Quando ele volta ao templo, aquele que quase saiu, se levantou no altar. E hoje eu quero afirmar algo. Levanta a mão e recebe, eu ponho a mão no teu coração. Deus te trouxe aqui para lembrar para você, não é o fim. Diga para quem está ao seu lado, quem adora, volta a ver com os olhos da fé. Adoração é muito mais do que cantar um hino. O adorador é muito mais do que na hora do louvor. Aliás, foi maravilhoso hoje o louvor, a adoração. Quinta-feira também eu estava na portaria, porque, infelizmente, quem estava na escala não pôde vir, e aí eu estou aqui para tudo. E eu fiquei na portaria com o pastor Ulisses, deve ser ele que está lá de novo, porque não está aqui dentro. E aí, eu escutei um barulho aqui dentro, eu falei, o que é isso, Ulisses? Ele foi lá dentro, olhou, rapaz, o negócio lá dentro está bom. E na hora do louvor, não foi isso? Eu falei, aí nós aqui na portaria, nós estamos igual Obed-edom, né? Quando levaram a arca da casa de Obed-edom para o templo, Obed vai até Davi e diz assim, eu não tenho sangue, eu não sou nem desse povo, mas me conceda ficar pelo menos na porta. Na porta onde a arca vai ficar. Eu prefiro ser um dos porteiros do que alguém distante da presença de Deus. E aí, gente, quero fazer 3 argumentos rápidos sobre esse texto. O primeiro está no versículo 2 do Salmo 73, que diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. O primeiro argumento é que o adorador também sente dor, dúvidas e passa por crise. Sabe qual é o primeiro passo para a depressão? A negação.
Primeiro passo para alguém entrar numa depressão, e eu posso falar porque eu saí de uma há 4 anos atrás, é negar que não está sentindo. Eu queria ser forte na frente da igreja, na frente da minha mulher, na frente dos meus filhos, na frente de todo mundo. E fui acumulando tanto entulho na frente do meu pai, e chegou um pouco que toda a comporta reprimida, ela vai estourar um dia. E nada mais é isso. Se você quiser entender um pouquinho de depressão, imagina uma comporta que tem que segurar 500 litros de água e você bota 1000 nela. O dique vai ruir. E para segurar vai ser difícil. Para mim, uma experiência dolorida, mas fenomenal. Porque eu era um pastor que achava que quem tinha depressão, na verdade, faltava Deus, faltava fé, era alguma coisa. E eu experimentei do próprio remédio para entender. E hoje caminhar e compadecer, orar e ouvir. Eu e a pastora terminamos até um curso agora de psicologia, voltado para essa área de terapia clínica, para poder ajudar o que um dia eu vivi. Então, a primeira coisa é entender que você é um ser humano que precisa de ajuda. Diga para quem está ao seu lado, você é bio, psíquico, social. Você caminha no meio de pessoas, você não foi feito para estar sozinho. Quem viu o filme Náufrago? Quem é que já viajou para um lugar esperando alguém e aquela pessoa não chegou? Você ficou 3 dias sozinho naquele lugar. Só eu, mais alguém? Ou alguns dias? Quem já ficou sozinho, ou viajou, foi para um lugar que não falava português e não tinha ninguém? Alguém? Fala aí, Ju, como é que é? Complicado, não é? Às vezes você se sente sozinho no meio da multidão. É possível estar agora no meio do templo aqui, cheio de gente, mas estar sozinho. É possível estar casado e estar sozinho. É possível estar num trabalho, numa sala, cheio de gente trabalhando e estar sozinho. E foi assim que Asaf se sentiu quando ele parou de olhar para Deus. Sacode 10 aí, diga, não perca a visão. Gente, vocês não estão entendendo, Asaf era levita, a tribo de Levi. Ele sabia ao nascer que ele iria morrer dentro da casa. Os dízimos e as ofertas eram para eles. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento, ou seja, quem que comia? Era Deus que descia para comer, os anjos, quem era? Era quem vivia daquilo. Então ele sabia que para ele não tinha jeito. É igual a gente quando casa. Escolheu agora é até o fim, porque diante de um altar você disse, até que a morte separe. A esposa, por favor, olhe para o marido e diga para ele, está querendo morrer? Então não me deixe. Não é que ela vai te matar não, gente. É que você prometeu diante do altar. E você é homem de verdade. Quem é homem de verdade aqui, levanta a mão. Ô pai, levanta a mão, por favor. Um homem não mente. Quando mente, admite e volta atrás. Não é verdade? Até que a morte nos separe. Esse camarada tinha casado. Através do seu nascimento, ele nem escolheu. Através da sua tribo e da designação. Cada tribo tinha uma função. A dos levitas era adorar, varrer o templo, arrumar a mesa, limpar aqui, trazer água. O negócio deles era ficar ali dentro. Faltou azeite, tem luz, está acabando. O papel deles era cuidar do templo. E ele está dizendo assim, eu quase desisti. Diga misericórdia. Ele é alguém que vem domingo na igreja, e às vezes é quinta-feira. Ele é alguém que ia morar ali. Ali era a vida dele. Esse homem está dizendo, eu quase desisti. Então você não é diferente dele. Mas ao tirar os olhos de Deus e olhar para o propósito dos ímpios, ele caiu numa das maiores armadilhas emocionais. Quantas vezes a gente está e fala assim, poxa, não pode nem falar, senão a live pode cair, né? Não pode falar nem nome, nem grupo, que a live pode cair. Esses caras estão julgando o país dessa forma. O cara está governando o país dessa forma. Esse camarada não estudou, por causa do futebol, ganha isso tudo. E outras coisas mais. Alguém já fez essa pergunta assim internamente? E eu que estou aqui, fiz 3 faculdades, São Paulo, fazendo hora extra no município para pagar meus estudos. Estudei para caramba. Sou troglodita, falo em 3 línguas. Esse camarada vai conjugar o plural de cidadão, fala cidadãos. Diga misericórdia. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você fez aí, somos nós aqui, pastores, evangelistas,
Estudei tanta palavra. Tento pregar o evangelho reto. E essas igrejas lotadas de engodo, cheias de gente que quer encher a barriga de vaidade. E eu estou pregando a verdade sem de cadeira vazia. Quantas vezes? Eu não sei vocês, eu estou falando de mim agora. Quantas vezes eu me comparei e me encontrei em Asaf? Inveja, injustiça, frustração, problemas dentro de casa, a família. Família só é perfeita, gente. Põe isso na tua cabeça, tá? No porta-retratos. E família é corda bamba. Quem está na frente, se não equilibrar, cai todo mundo, inclusive você. Então não vem com essas ideias loucas e utopias de Alice no País da Maravilha. Casamento perfeito não existe. Família muito menos. Não é verdade? E a gente precisa ter sabedoria e inteligência emocional, como a Asaf fez, para não deixar tudo ir. Você pode chegar no quase, mas não pode chegar no tudo. Vai embora. Moral da história, gente, ser adorador não é estar isento de crises, mas conectar com aquele que nos tira dela. O segundo ponto, né? E a gente ainda pode aplicar nesse primeiro ponto, talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você está olhando, Joyce, quem fez tudo errado prosperando. Mas, Joyce, essa palavra para você, Deus está te dizendo hoje, não pare. Continue adorando, Joyce. Até o final da história, Ele vai conectar a realidade com o teu coração. Porque Ele é o dono do final da história. Alguém que está aqui dentro ainda não leu a Bíblia toda? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu já li. E olha para cá, Adriano. Confia no teu pastor. Recebe. No final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém, gente? O segundo ponto que a gente pode tirar está no versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O segundo argumento é que a nossa vida só vai começar quando a gente entender. A gente entender o significado do templo. Outro dia alguém me perguntou, vocês são igual católico? Por ignorância, não ignorância de ser ignorante, de não saber. Por que vocês levantam o pão, levantam o vinho na hora e tal e tudo, igual os católicos? Eu falei, como assim? Pelo que eu saiba, Paulo escreve em 1 Coríntios que ao levantar o pão e partir o pão, eu acho que não é? Isso não é coisa nem de católico, nem de protestante, isso é coisa de cristão. Né? E ele pede no final para a gente fazer tudo isso em memória dele. Aliás, não é nenhum pedido, é uma ordem. Que o Davi, que está ali, ó, do lado do avô dele, o João, do lado da avó Silvana, toda vez que ele vê o pão que levanta para nós, hoje é fácil, né? Me ajuda. De milho, de forma, me ajuda, gente? De gergelim, 11 grãos, né? Eu gosto mesmo é daquele ali, assim, que tem casca, e gente tira o miolo, aí eu pego o miolo e boto na manteiga. Não é à toa que eu estou preparado para ir para um swimmer, não é verdade? Mas hoje tem pão de tudo quanto é jeito. Volta para a época de Jesus, gente. Quantos tipos de pão, de facilidade de ter pão. Entenda a Bíblia na realidade com as pessoas que escreveram no seu tempo. Mas hoje o Davi talvez nem goste de pão. Gosta, Davi? Mas toda vez que ele partiu o pão em casa, o filho dele vai entender, o neto dele vai entender. E assim, se um dia, Davi, te proibirem de abrir a Bíblia e você tiver um pão na sua casa, você vai lembrar quem é o pão da vida. Davi, se um dia, no futuro, eu não esteja mais aqui e for proibido falar de Jesus com um pão, você vai entender quem Ele é e vai anunciar Ele. É isso. E as pessoas estão preocupadas. Irmãos, para de hipocrisia. Se não fossem os católicos, na Idade Média, na Idade das Trevas, o cristianismo, Deus levantou eles para segurar para nós, para chegar até Lutero em 1517. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada na tua vida e na minha vida. A gente tem que consertar o que a gente vive. E quanto aos irmãos do lado, vamos orar por eles e abençoar a vida deles. Vai ficar mais fácil de caminhar.
Troca o fardo com Jesus. É Ele quem vai resolver o problema do país, problema da nação, problema. Troca o fardo. Talvez você está carregando e pensando em muita coisa. E te compete a amar a si próprio e o teu próximo como a ti mesmo. É só isso que te compete. A Deus, acima de todas as coisas. A sua justiça. É tão pouco. O evangelho ele é tão simples que muita gente tenta complicar para trazer gente para a religião dele. Vem, aqui tem Deus. Deus está em todos os lugares. Aqui a oração é forte. Não existe oração forte. Até o meu nome? Eu me perguntou ali, existe oração forte e oração fraca? Até o ChatGPT falou lá para ele, lá não existe oração forte. Existe coração limpo, coração sujo. Coração sincero, mais ou menos assim, né, Elmi? Até o ChatGPT se converteu. E tem crente que ainda não entendeu isso. O que vocês estão rindo, é de mim? Não é, Marcelo? E tem gente acreditando em balela aí. Eu quero subir a montanha, ficar 3 dias, vou mudar de homem. Você pode subir a montanha, é uma experiência legal. Está com dinheiro para gastar? Amém, vá. Mas você pode transformar um grande homem de Deus no dia a dia, olhando a sua esposa diferente, tratando seus filhos de forma diferente, no teu trabalho diferente. Você não precisa de montanha, você precisa do teu Deus. Agora é válido, é válido. Gente, eu fiz encontro com Deus a minha vida toda, desde seminarista. O problema nunca foi o encontro com Deus. O problema era 1 ano depois do encontro com Deus. Essa pessoa estava se encontrando ainda com Deus. Porque senão vira só um ciclo de vício. Se eu não for encontro com Deus, eu não tenho Deus. Aí qual a diferença do bezerro de ouro? Posso ouvir o misericórdia? Qual a diferença? Qual a diferença se a gente depende de algo? Olha para mim, gente, pelo amor de Deus. Não tem ouro nem prata. Mas olha para mim, por favor. Se a gente roubar o protagonismo da história de Deus, ele morre. Deixa ele ser o protagonista. Junta na sua casa. Foi você e sua esposa sozinho? Está recém-casado? Tem um montão aqui. Lucas, Tiago, Lucas e Vitória. Tiago já tem gente em casa agora. Né? João e Joyce, Pedro e Yasmin. Junta os dois sozinhos e deixa Deus ser o protagonista. Não tire isso, não. Qual o pastor principal da Igreja de Casa e Vida? Não tem. O pastor principal aqui se chama Jesus de Nazaré. Eu tenho virtudes que o Tiago não tem, Tiago tem virtude que o Ulisses não tem, o Ulisses tem virtude que o Rodrigo não tem, Lucas, Janaína. A gente é um grupo, e se um desses pastores ou todos nós sumirmos, vocês têm que continuar, Davi, com essa história. Vocês têm que continuar, Júlia, com essa história. Você tem que continuar, Lucas, com essa história. Porque se tua alegria, Lucas, for no Botafogo, um dia o Botafogo vai perder. Ele pode ganhar o PSG hoje, mas vai perder para o Chupa-Chupa amanhã e você vai se frustrar. Vai perder, vai perder a essência. Perdeu lá para o negócio do México lá. Como é o nome daquele time lá? Chuca-Chuca, né? Não sei, não. Eu sei que meu Jesus venceu e não perde uma batalha. Ele não perde uma batalha. Sacode 10 e diga, venha congregar. Sabe de onde vem essa palavra? Congregar? Alguém sabe? Sem seus pastores, é lógico. Estar com gregos, congregar. Porque os judeus achavam que o evangelho era só para eles. E Paulo disse, não, venha estar com os gregos, com os diferentes. E eles não apertavam nem a mão do grego. Por quê? Porque o judeu só se limpa, faz as higienes com uma mão. E o grego não. Então eles chamam de porcos. Outros povos, todos de porcos. Eles são cheios de regras. O judaísmo é uma religião de fé e de prática. Cheio de práticas. E eles se acham os detentores da verdade. Quando a verdade é Jesus. E eles nem aceitam que Jesus seja a verdade. Mas por isso você vai brigar com o judeu, vai matar o judeu, não vai querer o judeu, vai amaldiçoar os judeus? Não, qualquer pessoa que crê em outra coisa, não. Entenda uma coisa, gente. Seja em casa, num casamento. 2. Ou com seu irmão, ou com sua nora, ou com seu genro, ou com sua cunhada. Aquele que entende e cede está sempre mais próximo de Deus do que aquele intolerante e ignorante. O intolerante e o ignorante vai estar sempre próximo do inferno. E nós somos o povo que se compadece. Nós somos o povo que se compadece. Eu gosto de citar isso, e um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Judas traiu a Jesus 3 vezes. Pedro traiu Jesus 3 vezes.
E foi um homem que batizou da primeira vez 3.000, depois 5.000 homens, não contava mulheres nem crianças. Presta atenção. Tia Danda, você imagina se Judas não se enforca? Homem letrado, cheio de ideias como ele era. Essa Bíblia teria um livro de Judas Iscariote deste tamanho. Quando eu pensei em desistir, e o quase se tornou em tudo. O problema de Judas é que o quase se tornou em tudo. Ele teve a corda para preparar, ele teve uma árvore para procurar, ele teve que fazer um laço, ele teve que colocar no pescoço, ele teve que pular, ele teve bastante tempo para quase não virar tudo. Sacode 10. Diga, seu nome não é Judas. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Depois, em casa, procure a tradução do nome Judas. Coloque lá. Qual o significado do nome Judas? Tinha tudo para dar certo. A resposta de Asaf, então, não veio de lógica. Não veio de Instagram, nem da política. A resposta de Asaf foi no santuário, no meio da adoração, no meio da comunhão. O que a Bíblia fala, o salmista diz sobre comunhão? É no meio da comunhão que desce algo da barba de Arão. O quê? Óleo. O que é óleo na Bíblia? O que é unção, pai? Alguém falou? Quem falou? Yasmin, levanta a mão. Me cobra um pastel de camarão, vou pagar. Capacitação. Capacitação é receber algo que você não tem. Então diz que quando nós estamos no meio um do outro, hoje, as igrejas aí estão chamando de network, né? Mas hoje, no meio da congregação, você conhece alguém que de repente vai te abraçar, alguém que vai te empregar, alguém que vai orar por você, alguém que talvez não te dê nada material para te dar, mas tem a si próprio. Alguém já ficou internado sozinho no hospital? É isso aí. Quando chega alguém, se torna até alguém da tua família, né? Ali você não está preocupado com nada. Se você pudesse ali, leria a Bíblia toda, né? Se eu estivesse ali, estava ouvindo tudo quanto é pregação, tudo quanto é louvor. E a gente lá diz assim, quando eu sair daqui, se eu sair vivo, tudo vai ser diferente. É só uma questão de tempo. A gente para de olhar para o que deve ser olhado e começa a olhar para aquilo que não deve ser olhado. Põe a mão nos teus olhos, por favor. Diga, Senhor, traga aos meus olhos somente a tua presença. Eu quero olhar só o que é bom. Põe a mão nos teus olhos e profetiza. Não é coisa de criança, não. Isso é profético, é um ato profético. Põe a mão nos teus olhos e diga daqui para frente. Eu só quero ver o que me faça crescer. Eu só quero ver o que me faça progredir. Eu já fui em Israel algumas vezes. E sabe que aos 12 anos o pai ou o avô faz isso com a criança? Aqui eu vou sair do altar para falar sobre isso. Uma menina faz 15 anos, ela ganha uma festa. E nessa festa, geralmente, tem um grupo de pessoas lá, pai, avô, tio, primo, que vão dançar para ela e no final entra um príncipe, que troca o brinquedo dela por um sapatinho, não é isso? Dizendo, daqui para frente, você é adulta. E o menino? Dão a chave do carro ou um prostíbulo para ele ir. E ensina que ele deve começar a vida dele como um homem irresponsável, adúltero. Como diz uma música do mundo, safado, cachorro, sem vergonha, não tem nem colchão e fronha. Não tem um negócio desse aí. Não é pecado não, pode dizer. Não vou fazer aquela pegadinha. Tá sabendo, né, irmão? Não, entendeu? Tem pastor que faz essas pegadinhas. Tá sabendo, né, irmão? E ele sabe também, que ele citou. Já parou para pensar nisso? Um bando de homem irresponsável, que precisa subir montanha, que precisa porque simplesmente não teve alguém dizendo assim, eu te libero para crescer. Os meus 2 filhos eu fiz o Barbaracá, passagem para a fase adulta. No lugar do brinquedo eu dei um anel. E no lugar do anel eu botei a mão sobre a cabeça, os olhos, os órgãos de sentido dele e profetizei. E aí vem me dizer que eu dei sorte. Eu trabalhei foi muito, e a pastora mais do que eu. E a gente precisa entender. E precisa ensinar. Que na hora da crise, são os nossos olhos, a janela da alma, que precisam olhar para onde deve ser olhado. Não é à toa que um salmista me escreveu, Márcio, o Salmo 121. Elevo meus olhos, de onde virá
Meu socorro vem do... Ah, não é do Instagram, fica passando lá. 2 da manhã. 3 da manhã. Perdi o sono. Lógico, quarto escuro, aquela luz na tua cara. Um montão de coisa que presta e que não presta. Estou sendo profeta aí? Não? Não, Rodrigo? Ó, Rodrigo, ó. Diga misericórdia, Rodrigo. Fala, misericórdia. Fala, Rodrigo. Por isso que congregar, gente, é essencial. Adoração coletiva. Você olha para a Sueli e para o Rodrigo e fala: quem sou eu para desistir? Você olha para o Cauã orando e fala: e eu reclamando da vida. Adriana, Eric. Isso é um exemplo de fé para a minha vida. Sabe, irmãos, por isso que a gente congrega. A gente olha para o outro e olha nele uma resiliência que... Aceita Jesus, irmão? Não. Resiliência que talvez você não tenha. O problema é que a gente está sempre olhando para o que não deve. Está sempre percebendo o que falta. Tem um filme que eu gosto muito chamado Todo Poderoso. O número 1. Se Deus te desse tudo, você não seria nada. É a moral do filme. Se Deus tivesse tudo, você não seria nada. Falta algumas coisas que é para a gente lembrar dele todo dia. Algumas coisas não dão certo para a gente colocar ele no primeiro lugar todo dia. E mesmo assim, como Asaf, a gente ainda pensa em desistir dele, da casa dele e de tudo que é dele. Terceiro e último argumento, diga, ele vai parar. Quem tem Deus, tem tudo. Só Silvano. Quem tem Deus, tem tudo. A crise foi vencida, a alma foi curada, e Asaf termina uma das declarações mais fortes da Bíblia. Sublinha aí, anota aí e bota no teu guarda-roupa. Sabe quando tu levanta de manhã assim, ó? Qual a primeira coisa que você vê como levanta? Me ajuda aí, gente. Hein? Eu vejo o guarda-roupa. Então, o meu guarda-roupa é cheio de versículo bíblico. Eu vou te dar um para você botar. Quando você acorda, é a parede. Não vai escrever na testa do esposo, não, né? A primeira coisa eu olho para o meu marido e bota lá, não. Salmo 73, 25. A quem tenho eu no céu além de ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Então bota aí no teu despertador. A quem tenho eu na terra, no céu, além de ti. Estou dando spoiler para o louvor, terminar o louvor, terminar a pregação. E não há na terra quem... É isso aí. Antes ele invejava os ímpios, Luquinha. Agora ele declara, estou todo satisfeito com o meu Deus. Ele entendeu que a verdadeira prosperidade que nós temos não é o que a gente consegue ter, é com quem a gente está andando. Eu olho para o meu pai, que veio aqui na frente abraçar o Rodrigo, olho para os meus filhos, olho para essa igreja, e eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu podia estar na companhia dos piores. Agora eu quero ver se tu vai fazer um barulho aí. Mas hoje de manhã, por exemplo, Deus me colocou na companhia dos melhores. Eita, glória, recebeu. Aí sim, né? Você pode até perder o status, pode perder pessoas, pode perder bens, pode perder até saúde. Mas se você tiver Deus, você tem tudo. Agora coloca tudo isso e tira Deus para ver o que você tem. Eu conheço pessoas cheias de bens. Ontem eu estive em Angra, na casa da minha sogra. Conheço pessoas que têm iates, têm 2, 3 carros, mas vivem reclamando da vida, porque ainda não encontraram Deus. Na verdade, elas sentem falta de algo. E elas estão preenchendo com coisas, mas elas entenderam que o helicóptero não vai levá-la para o céu, nem o jatinho. A conclusão desse texto é que o adorador quase caiu, mas ele levantou mais forte que nunca, Yasmin. No Salmo 73, Asaf começa em crise e termina como um homem restaurado, com a alma em paz, com o coração limpo,
e com os olhos na eternidade. E tudo isso por causa de uma decisão dele, Silvana, seu João. Preciso ir ao templo. Se aquele dia ele ficasse em casa, se aquele dia ele ficasse parado, onde estaria Asaf hoje? O lugar onde Deus habita, onde o louvor rompe cadeias, aonde a presença se resolve. Olha para quem está ao seu lado. Com muito carinho, diga isso. Não com o dedo em riste, mas com carinho. Diga assim, não se isole. Não pare de congregar. Não deixe a crise te calar. Entre no santuário. E vamos olhar aquilo que nos traz fé. Se você vê alguma coisa que te tira a fé, chuta que é laço. Amém? Abomine. Olhe para o que te dê fé.